e, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Marcos, capítulo 7, versículo 34. Pai amado, neste exato momento eu entro em tua presença, talvez carregando preocupações, talvez carregando medos, talvez carregando respostas que ainda não chegaram, talvez carregando um peso que ninguém conhece, mas eu entro. Eu entro porque sei que tu me ouves. Eu entro porque sei que tu conheces cada detalhe da minha vida. Eu entro porque sei que mesmo quando ninguém entende aquilo que estou passando, o Senhor entende. Mesmo quando ninguém vê minhas lágrimas, o Senhor vê. Mesmo quando ninguém percebe minhas lutas, o Senhor percebe. E por isso eu me coloco diante de ti agora, sem máscaras, sem tentar parecer forte, sem esconder minhas preocupações, sem esconder minhas dores, sem esconder minhas necessidades. Pai, tu conheces aquilo que está apertando meu coração. Tu conheces aquilo que tem roubado minha paz. Tu conheces aquilo que tem ocupado meus pensamentos. Tu conheces as noites em que perdi o sono. Tu conheces os momentos em que olhei para a situação e pensei: meu Deus, como isso vai se resolver? Meu Deus, até quando? Meu Deus, de onde virá a resposta? Mas hoje eu não vim apenas para falar dos meus problemas. Hoje eu vim para lembrar quem tu és. Tu és o Deus que abre portas. Tu és o Deus que move montanhas. Tu és o Deus que faz surgir caminhos onde ninguém consegue enxergar saída. Tu és o Deus que nunca chegou atrasado. Tu és o Deus que nunca perdeu o controle. Tu és o Deus que nunca abandonou um filho sequer. Por isso eu recebo agora esta palavra poderosa. Efatá, abre-te. Efatá sobre minha vida. Efatá sobre minha casa. Efatá sobre minha família. Efatá sobre meu futuro. Efatá sobre minhas finanças. Efatá sobre tudo aquilo que parece travado. Efatá sobre tudo aquilo que parece bloqueado. Efatá sobre tudo aquilo que parece impossível. Pai, existem portas que eu tentei abrir sozinho. Existem caminhos que eu tentei percorrer. Existem soluções que procurei. Existem respostas que busquei. Mas agora eu entrego tudo em tuas mãos, porque aquilo que minhas forças não conseguem resolver, teu poder consegue. Aquilo que minha inteligência não consegue alcançar, tua sabedoria alcança. Aquilo que parece impossível para mim, continua sendo simples para ti. E neste momento eu sinto algo acontecendo dentro de mim. Enquanto oro, eu sinto o peso ficando mais leve. Enquanto oro, eu sinto minha alma respirando. Enquanto oro, eu sinto minha esperança despertando. Enquanto oro, eu sinto minha fé voltando a viver. Porque a tua presença está aqui. A tua presença está tocando meu coração. A tua presença está entrando onde ninguém mais consegue entrar. A tua presença está alcançando áreas da minha vida que permaneceram fechadas durante muito tempo. E mais uma vez eu declaro: Efatá, abre-te. Abre-te sobre meus caminhos. Abre-te sobre minhas oportunidades. Abre-te sobre meus projetos. Abre-te sobre aquilo que ainda não aconteceu. Abre-te sobre aquilo que estou esperando há tanto tempo. Pai, se existe alguma porta preparada pelo Senhor para minha vida, abre-a. Se existe alguma oportunidade reservada para mim, conduze-me até ela. Se existe alguma resposta a caminho, ajuda-me a reconhecê-la. Se existe alguma provisão preparada para minha casa, libera-a no tempo certo, porque eu sei que o Senhor continua trabalhando, mesmo quando não vejo, mesmo quando não entendo, mesmo quando tudo parece parado. O Senhor continua trabalhando, enquanto eu durmo, enquanto eu espero, enquanto eu oro, enquanto eu confio. O Senhor continua trabalhando. E agora eu sinto a palavra ecoando dentro da minha alma. Efatá, abre-te. Efatá, abre-te sobre aquilo que parecia fechado. Efatá, abre-te sobre aquilo que parecia impossível. Efatá, abre-te sobre aquilo que parecia perdido. Porque quando Deus fala, as portas se abrem. Quando Deus determina, os caminhos aparecem. Quando Deus age, ninguém consegue impedir.
E eu recebo esta palavra, eu recebo esta promessa, eu recebo esta esperança, eu recebo esta direção, porque sinto que esta oração está marcando o início de algo novo. Algo está sendo movido, algo está sendo alinhado, algo está sendo preparado, algo está sendo liberado, e eu continuo orando, eu continuo acreditando, eu continuo esperando, porque o Deus que começou a agir não vai parar no meio do caminho. Efatá, abre-te, Pai amado. Enquanto continuo nesta oração, eu coloco diante de ti uma área da minha vida que muitas vezes ninguém vê por completo: a luta financeira, a preocupação silenciosa, o peso das responsabilidades, a ansiedade que aparece quando olho para as contas, o aperto que surge quando penso no amanhã. Tu conheces tudo, tu conheces cada boleto, tu conheces cada dívida, tu conheces cada compromisso, tu conheces cada necessidade da minha casa, tu conheces aquilo que preciso e ainda não chegou, tu conheces aquilo que estou esperando há tanto tempo, e por isso eu não escondo nada, eu coloco tudo diante de ti. Pai, talvez existam pessoas ouvindo esta oração agora e carregando um peso enorme, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão preocupadas, pessoas que trabalham muito e ainda assim parecem não sair do lugar, pessoas que fazem o possível e mesmo assim continuam enfrentando dificuldades, pessoas que choram escondidas, pessoas que perderam o sono, pessoas que estão lutando para manter a casa, para cuidar da família, para honrar seus compromissos. E neste momento eu uno minha fé à fé de cada uma delas, porque eu sei que o Senhor está ouvindo, eu sei que o Senhor está vendo, eu sei que o Senhor conhece cada detalhe. Pai, existem momentos em que a preocupação tenta dominar a mente, momentos em que o medo tenta dizer que nada vai mudar, momentos em que a dificuldade parece maior do que a esperança, momentos em que a luta parece longa demais, mas agora eu escolho ouvir outra voz, a tua voz, e a tua voz diz: Efatá, abre-te, Efatá, sobre minhas finanças, Efatá, sobre meu sustento, Efatá, sobre minha provisão, Efatá, sobre minhas oportunidades, Efatá, sobre meu trabalho, Efatá, sobre meus projetos, Efatá, sobre minha renda, Efatá, sobre tudo aquilo que parece travado. Pai, abre portas onde disseram que não existia saída, abre caminhos onde disseram que não havia possibilidade, abre oportunidades onde antes existiam apenas obstáculos, abre recursos onde antes existia escassez, abre portas de crescimento, abre portas de provisão, abre portas de honra, abre portas de favor, abre portas de solução. Eu declaro agora que o Deus que alimentou multidões continua sendo o mesmo Deus. O Deus que enviou provisão no deserto continua sendo o mesmo Deus. O Deus que abriu o mar continua sendo o mesmo Deus. O Deus que fez o impossível continua sendo o mesmo Deus. E se Ele fez antes, pode fazer novamente. E se Ele abriu antes, pode abrir novamente. E se Ele proveu antes, pode prover novamente. Por isso eu não aceito que o medo tenha a última palavra. Eu não aceito que a escassez tenha a última palavra. Eu não aceito que a dificuldade tenha a última palavra, porque a última palavra pertence ao Senhor. E quando o Senhor fala, tudo muda. Pai, toca agora naquela situação específica, aquela situação que estou carregando em silêncio, aquela preocupação que volta todos os dias, aquele problema que parece não ter solução, aquela porta que continua fechada, aquele recurso que ainda não chegou, aquela oportunidade que parece distante, aquele contrato, aquela venda, aquele cliente, aquela resposta, aquela aprovação, aquele projeto, aquele sonho. Toca, Senhor. Toca onde eu não consigo tocar. Move aquilo que eu não consigo mover. Abre aquilo que eu não consigo abrir. Porque existem coisas que só a tua mão pode fazer. Existem portas que só o Senhor pode destravar. Existem milagres que só o Senhor pode realizar. E eu sinto, enquanto oro,
que algo começa a se mover, algo começa a acontecer, algo começa a ser alinhado, algo começa a ser preparado. Porque quando a fé encontra o poder de Deus, o impossível começa a perder força. Quando a oração sobe aos céus, o socorro começa a caminhar em nossa direção. Quando o coração continua acreditando, mesmo em meio à luta, Deus honra essa fé. E neste momento eu declaro mais uma vez: Efatá, abre-te sobre minha vida financeira. Efatá, abre-te sobre minha provisão. Efatá, abre-te sobre meu futuro. Efatá, abre-te sobre tudo aquilo que Deus preparou para mim. Porque eu creio, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem saber como. Eu creio e continuo orando, continuo esperando, continuo confiando. Porque sinto que esta oração não está apenas subindo aos céus, ela está trazendo os céus para dentro da minha situação. E eu recebo essa verdade. Em nome de Jesus, Efatá, abre-te. Pai amado, enquanto continuo nesta oração, sinto que o Senhor está me convidando a olhar para dentro. Porque existem portas que estão diante de mim, mas existem também portas que estão dentro de mim. Existem caminhos que preciso percorrer na vida, mas existem caminhos que precisam ser restaurados na minha alma. E por isso eu permaneço aqui, sem pressa, sem ansiedade, sem tentar controlar o tempo. Eu apenas permaneço na tua presença, porque existe algo em tua presença que acalma aquilo que estava agitado. Existe algo em tua presença que fortalece aquilo que estava enfraquecido. Existe algo em tua presença que cura aquilo que estava ferido. E eu sinto isso agora. Sinto como se tua mão estivesse repousando sobre meu coração. Sinto como se teu amor estivesse alcançando lugares que ninguém conhece. Sinto como se o Senhor estivesse visitando áreas da minha vida que permaneceram fechadas durante muito tempo. Pai, quantas vezes eu fui forte por fora e quebrado por dentro? Quantas vezes eu sorri quando na verdade queria chorar? Quantas vezes eu disse que estava tudo bem, apenas para evitar explicações? Quantas vezes carreguei preocupações em silêncio? Quantas vezes lutei sozinho, batalhas que ninguém viu? Mas o Senhor viu. O Senhor sempre viu. O Senhor viu cada lágrima. O Senhor viu cada oração feita em silêncio. O Senhor viu cada noite difícil. O Senhor viu cada momento em que meu coração ficou cansado. E mesmo quando eu pensava que estava sozinho, o Senhor permanecia ao meu lado. Mesmo quando eu não percebia, mesmo quando eu não entendia, mesmo quando eu não sentia, o Senhor permanecia ali, e isso toca profundamente minha alma, porque me faz lembrar que nunca fui abandonado, nunca fui esquecido, nunca fui deixado para trás. Pai, talvez existam feridas dentro de mim que ainda precisam de cura. Talvez existam palavras negativas que ouvi e que ainda ecoam dentro do meu coração. Palavras que disseram que eu não conseguiria, palavras que disseram que não era capaz, palavras que tentaram limitar meus sonhos, palavras que tentaram diminuir meu valor, palavras que tentaram enfraquecer minha fé. Mas hoje eu entrego tudo isso ao Senhor. Eu não quero continuar carregando pesos que não pertencem a mim. Eu não quero continuar alimentando medos que não vieram do Senhor. Eu não quero continuar preso a experiências que ficaram para trás. Pai, se existe alguma tristeza escondida dentro de mim, toca agora. Se existe alguma decepção que ainda machuca, toca agora. Se existe alguma ferida aberta, toca agora. Se existe alguma insegurança que me impede de avançar, toca agora, porque eu sinto que o Senhor não está apenas abrindo portas diante de mim. O Senhor também está abrindo meu coração para viver aquilo que preparou para a minha vida. E mais uma vez eu declaro: Efatá, abre-te, abre-te sobre minha alma, abre-te sobre minhas emoções, abre-te sobre meus pensamentos, abre-te sobre minha esperança, abre-te sobre minha fé, abre-te sobre minha capacidade de acreditar novamente. Pai, eu quero voltar a sonhar. Quero voltar a olhar para o futuro sem medo.
Quero voltar a acreditar que coisas boas podem acontecer. Quero voltar a enxergar possibilidades. Quero voltar a sentir paz. Quero voltar a sentir alegria. Quero voltar a descansar em tuas promessas. Porque durante muito tempo, a luta tentou roubar minha esperança, mas ela não conseguiu. A dificuldade tentou apagar minha fé, mas ela não conseguiu. As circunstâncias tentaram me convencer a desistir, mas elas não conseguiram, porque existe algo dentro de mim que continua acreditando. Existe algo dentro de mim que continua esperando. Existe algo dentro de mim que continua olhando para o céu. E esse algo é a fé que o Senhor colocou em meu coração. Uma fé que às vezes ficou pequena, uma fé que às vezes ficou cansada, uma fé que às vezes ficou abalada, mas uma fé que nunca morreu. E hoje eu sinto essa fé sendo fortalecida, sinto essa fé respirando novamente, sinto essa fé despertando novamente, sinto essa fé crescendo novamente, porque o Senhor está aqui. E quando o Senhor está presente, o medo perde força, a ansiedade perde força, a tristeza perde força, a insegurança perde força e a esperança volta a florescer. Pai, que teu amor envolva agora cada pessoa que está fazendo esta oração, que teu amor alcance cada coração cansado, que teu amor abrace quem está chorando, que teu amor fortaleça quem está desanimado, que teu amor renove quem está quase desistindo, e que neste exato momento, cada pessoa possa sentir aquilo que estou sentindo. Uma paz suave, uma esperança tranquila, uma certeza silenciosa, a certeza de que Deus está trabalhando, a certeza de que Deus está cuidando, a certeza de que Deus está abrindo caminhos, a certeza de que Deus continua escrevendo uma nova história, e enquanto essa certeza cresce dentro de mim, a palavra continua ecoando. Efatá, abre-te. Efatá, abre-te sobre minha vida. Efatá, abre-te sobre meu coração. Efatá, abre-te sobre tudo aquilo que Deus está preparando para mim. Porque eu recebo, eu creio, eu espero e continuo caminhando pela fé. Pai amado, enquanto permaneço em tua presença, sinto que algo dentro de mim está sendo reorganizado. É como se o Senhor estivesse colocando paz onde havia confusão. É como se o Senhor estivesse colocando luz onde havia escuridão. É como se o Senhor estivesse colocando esperança onde havia desânimo. E eu simplesmente permaneço aqui, porque existe um lugar seguro em tua presença. Existe um descanso que o mundo não consegue oferecer. Existe uma paz que não depende das circunstâncias. Existe uma segurança que não depende do que acontece ao meu redor. E eu sinto essa paz me envolvendo agora. Pai, quantas vezes eu tentei carregar tudo sozinho? Quantas vezes tentei resolver tudo pelas minhas próprias forças? Quantas vezes me preocupei com situações que estavam além do meu controle? Quantas vezes me desgastei emocionalmente tentando encontrar respostas? Mas hoje eu escolho descansar. Não porque todos os problemas desapareceram, não porque todas as portas já se abriram, não porque todas as respostas chegaram, mas porque eu sei quem está cuidando de mim. Eu sei quem está guiando meus passos. Eu sei quem está escrevendo minha história. Eu sei quem está abrindo caminhos à minha frente. E isso é suficiente para que meu coração encontre descanso. Pai, eu coloco diante de Ti meus sonhos, aqueles sonhos que ainda carrego em silêncio, aqueles projetos que ainda vivem dentro de mim, aquelas metas que ainda não se realizaram, aquelas orações que continuo fazendo, aquelas promessas que continuo esperando. Tu conheces cada uma delas. Tu conheces os desejos mais profundos do meu coração. Tu conheces aquilo que eu ainda não contei para ninguém. Tu conheces aquilo que guardo apenas entre mim e o Senhor. E por isso, eu entrego tudo em tuas mãos, porque sei que teus planos são melhores, seus caminhos são melhores, seu tempo é perfeito, sua vontade é boa, e mesmo quando não entendo tudo o que está acontecendo, eu escolho confiar. Pai,
Existe alguém ouvindo esta oração que está cansado de esperar. Alguém que já orou muitas vezes. Alguém que já chorou muitas vezes. Alguém que já pediu uma resposta inúmeras vezes. Alguém que está começando a pensar que nada vai mudar. Mas neste momento eu peço, abraça esse coração, fortalece essa pessoa, renova essa alma. Lembra essa pessoa de que o Senhor continua trabalhando. Lembra essa pessoa de que nenhuma oração foi esquecida. Lembra essa pessoa de que nenhum clamor foi ignorado. Lembra essa pessoa de que o Senhor continua sendo especialista em impossíveis. Pai, quantas vezes a resposta já estava chegando e eu não sabia? Quantas vezes o Senhor já estava preparando algo enquanto eu imaginava que nada estava acontecendo? Quantas vezes o Senhor já estava abrindo portas invisíveis enquanto eu enxergava apenas paredes? Por isso hoje eu escolho confiar no que não vejo. Escolho confiar no teu cuidado. Escolho confiar na tua fidelidade. Escolho confiar no teu amor. Porque o Senhor vê aquilo que eu não vejo. O Senhor sabe aquilo que eu não sei. O Senhor prepara aquilo que eu ainda não consigo imaginar. E isso me traz esperança. Isso fortalece minha alma. Isso renova minha fé. Pai, eu declaro agora, Efatá sobre meus caminhos, Efatá sobre meus sonhos, Efatá sobre minhas oportunidades, Efatá sobre meu futuro, Efatá sobre tudo aquilo que parece distante, Efatá sobre tudo aquilo que parece impossível, Efatá sobre tudo aquilo que está sendo preparado nos bastidores. Abre-te, abre-te para as oportunidades certas. Abre-te para as conexões certas, abre-te para as portas certas, abre-te para os encontros certos, abre-te para as respostas certas, abre-te para as bênçãos certas. Pai, não quero apenas receber, quero estar preparado para receber. Não quero apenas chegar, quero ter sabedoria para permanecer. Não quero apenas conquistar, quero honrar aquilo que o Senhor colocar em minhas mãos. Por isso prepara meu coração, prepara minha mente, prepara minhas atitudes, prepara minhas decisões, prepara meus caminhos, porque eu sinto que uma nova estação está chegando. Sinto que algo está mudando. Sinto que algo está florescendo. Sinto que algo está sendo liberado, talvez lentamente, talvez silenciosamente, talvez de uma forma que eu ainda não perceba completamente, mas está acontecendo. Assim como a semente cresce debaixo da terra antes de aparecer na superfície, assim como o amanhecer começa antes mesmo de o sol surgir no horizonte, assim como a chuva se forma antes de cair sobre a terra, eu sinto que o Senhor está preparando algo bonito, algo especial, algo maior do que eu consigo enxergar agora, e por isso não vou desistir, não vou abandonar minha fé. Não vou abandonar minhas orações, não vou abandonar minha esperança, porque o Deus que começou a boa obra continuará trabalhando. O Deus que abriu portas no passado continua abrindo portas hoje. O Deus que fez milagres ontem continua realizando milagres agora. E enquanto continuo nesta oração, meu coração descansa, minha alma se fortalece, minha esperança cresce, e a palavra continua ecoando suavemente dentro de mim. Efatá, abre-te. Efatá, abre-te. Efatá, abre-te. Porque aquilo que Deus decidiu realizar já começou a se mover no mundo espiritual. E eu recebo essa verdade pela fé. Amém. Pai amado, eu continuo aqui, não porque já tenho todas as respostas, não porque já vejo todas as portas abertas, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque sinto tua presença. E quando sinto tua presença, algo muda dentro de mim. A luta pode continuar existindo, as circunstâncias podem ainda não ter mudado completamente, os desafios podem continuar diante dos meus olhos, mas minha alma já não está sozinha, meu coração já não está sozinho, minha esperança já não está sozinha, porque o Senhor está comigo. E isso muda tudo. Pai, neste momento eu apresento diante de Ti aquilo que parece impossível, aquela situação que ninguém consegue resolver, aquela porta que continua fechada, aquele recurso que ainda não chegou, aquela oportunidade que parece distante,
aquela resposta que demora, aquele problema que se arrasta há tanto tempo, aquela preocupação que volta todos os dias. Tu sabes exatamente do que estou falando. Tu sabes exatamente onde dói. Tu sabes exatamente qual é a batalha. E por isso eu não preciso explicar. Basta colocar diante de ti. Porque o Senhor conhece tudo. O Senhor vê tudo. O Senhor sabe tudo. Pai, existe algo maravilhoso em te servir. Eu não preciso fingir que sou forte. Eu não preciso esconder minhas lágrimas. Eu não preciso aparentar que está tudo bem. Eu posso simplesmente chegar diante de ti como sou, com minhas dúvidas, com meus medos, com minhas preocupações, com minhas limitações. E mesmo assim sou amado, mesmo assim sou recebido, mesmo assim sou acolhido, mesmo assim sou ouvido. Que amor é esse, Senhor? Que cuidado é esse? Que misericórdia é essa? Que bondade é essa que me alcança mesmo nos dias em que estou cansado? E enquanto penso nisso, meu coração se enche de gratidão, porque percebo quantas vezes o Senhor já cuidou de mim, quantas vezes já abriu portas, quantas vezes já trouxe respostas, quantas vezes já enviou socorro, quantas vezes já me sustentou quando pensei que não conseguiria continuar. Pai, se o Senhor cuidou de mim até aqui, também cuidará daqui para frente. Se o Senhor abriu portas antes, também abrirá novamente. Se o Senhor já realizou milagres na minha vida, também realizará outros. Porque tu não mudaste. Tu continuas sendo o mesmo Deus, o Deus da provisão, o Deus da resposta, o Deus do socorro, o Deus da restauração, o Deus dos recomeços, o Deus dos impossíveis. Por isso eu declaro mais uma vez: Efatá, abre-te sobre aquilo que está travado. Efatá, abre-te sobre aquilo que está retido. Efatá, abre-te sobre aquilo que parece impossível. Efatá, abre-te sobre os caminhos que Deus preparou para mim. Pai, visita agora minha vida financeira, visita meus projetos, visita meu trabalho, visita meus negócios, visita minhas oportunidades, visita minhas ideias, visita meus talentos, visita tudo aquilo que colocaste em minhas mãos e sopra teu favor, sopra tua direção, sopra tua sabedoria, sopra tua provisão, porque eu sei que existem oportunidades que o dinheiro não compra. Existem portas que apenas o Senhor consegue abrir. Existem encontros que apenas o Senhor consegue preparar. Existem respostas que apenas o Senhor consegue trazer. E eu confio nisso. Pai, talvez existam pessoas ouvindo esta oração agora e sentindo um peso enorme no coração. Talvez existam pessoas que estão quase desistindo. Talvez existam pessoas que já choraram muito. Talvez existam pessoas que perderam a esperança. Mas neste momento eu peço: renova cada uma delas, fortalece cada uma delas, abraça cada uma delas, mostra que o Senhor continua presente. Mostra que o Senhor continua cuidando. Mostra que o Senhor continua trabalhando. Pai, se esta oração está tocando o coração de quem está ouvindo, que essa pessoa não guarde apenas para si, que ela escreva nos comentários: Efatá na minha vida, como um ato de fé, como uma declaração de esperança, como um testemunho de confiança. E se ainda não faz parte desta família de oração, que se inscreva no canal, porque continuaremos buscando juntos a presença de Deus, continuaremos orando juntos, continuaremos fortalecendo nossa fé juntos. Pai, eu sinto que algo está sendo liberado, não de forma apressada, não de forma ansiosa, mas de forma perfeita, no tempo perfeito, do jeito perfeito, pelas mãos perfeitas do Senhor. E isso me faz descansar, isso me faz respirar mais fundo. Isso me faz acreditar novamente, porque a palavra continua ecoando dentro de mim. Efatá, abre-te. Efatá, abre-te. Efatá, abre-te. E tudo aquilo que Deus preparou encontrará o caminho certo para chegar até mim. Porque aquilo que vem das mãos de Deus jamais se perde. E eu recebo essa verdade com fé, com gratidão, com esperança e com o coração cheio de confiança. Pai amado,
Chego aos momentos finais desta oração, mas sinto que este não é um fim. Sinto que é um começo, um novo começo, um novo capítulo, uma nova estação, um novo tempo sendo preparado por tuas mãos. Porque enquanto eu orava, algo aconteceu. Talvez eu não consiga explicar, talvez eu não consiga medir, talvez eu não consiga provar, mas eu consigo sentir. Consigo sentir que meu coração está mais leve, consigo sentir que minha alma está mais tranquila, consigo sentir que minha esperança foi renovada, consigo sentir que minha fé foi fortalecida. E isso já é um milagre, porque existem momentos em que a maior resposta não é uma porta que se abre, é um coração que volta a acreditar, é uma alma que volta a ter esperança, é uma mente que volta a descansar, é um filho que volta a confiar no Pai. E hoje eu escolho confiar. Pai, eu entrego em tuas mãos tudo aquilo que conversei contigo nesta oração. Cada lágrima, cada preocupação, cada sonho, cada necessidade, cada pedido, cada clamor, cada palavra. Nada ficará esquecido, nada ficará perdido, nada ficará sem resposta, porque tu és um Deus atento, tu és um Deus presente, tu és um Deus amoroso, tu és um Deus que cuida dos detalhes, e eu descanso nessa verdade. Pai, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meu trabalho, abençoa meus caminhos, abençoa meus projetos, abençoa minha saúde, abençoa minhas finanças, abençoa tudo aquilo que colocaste sob minha responsabilidade, que nunca me falte sabedoria, que nunca me falte discernimento, que nunca me falte direção, que nunca me falte fé, que nunca me falte esperança e, acima de tudo, que nunca me falte tua presença, porque quando tenho tua presença, posso atravessar qualquer deserto, posso enfrentar qualquer batalha, posso superar qualquer dificuldade, posso continuar caminhando mesmo sem entender tudo. Pai, eu declaro pela fé que portas começarão a se abrir, respostas começarão a chegar, oportunidades começarão a surgir, conexões certas acontecerão, milagres começarão a florescer, e aquilo que parecia distante começará a se aproximar. Não porque eu mereço, mas porque tu és bom, porque tu és fiel, porque tu és misericordioso, porque tu és amor. E agora eu recebo essa verdade dentro da minha alma, recebo sem medo, recebo sem dúvidas, recebo com gratidão, recebo com esperança, recebo com fé, e mais uma vez eu declaro: Efatá, abre-te sobre minha vida, Efatá, abre-te sobre minha casa, Efatá, abre-te sobre meu futuro, Efatá, abre-te sobre minhas finanças, Efatá, abre-te sobre meus sonhos, Efatá, abre-te sobre os caminhos que Deus preparou para mim. Efatá, abre-te sobre tudo aquilo que parecia impossível. Pai, eu não saio desta oração carregando medo, eu saio carregando fé. Eu não saio desta oração carregando ansiedade, eu saio carregando esperança. Eu não saio desta oração carregando desespero, eu saio carregando confiança, porque sei que o Senhor ouviu cada palavra, sei que o Senhor recolheu cada lágrima, sei que o Senhor conhece cada necessidade e sei que continuará trabalhando mesmo depois que esta oração terminar. Por isso eu descanso, por isso eu confio, por isso eu agradeço e por isso eu continuo acreditando, porque aquilo que Deus prometeu se cumprirá, aquilo que Deus preparou chegará. Aquilo que Deus abriu permanecerá aberto, e aquilo que Deus está fazendo ninguém poderá impedir. Efatá, abre-te, Efatá, abre-te, Efatá, abre-te, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez esta oração até aqui, escreva nos comentários: Efatá na minha vida, e que a paz, o favor, a provisão e o amor de Deus acompanhem cada passo dos seus caminhos. Amém.